Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Meu nome é Matthew Shonshay e eu estou mais uma vez aqui com meu irmão em Cristo, Mackenzie. Muito obrigado. Nós voltamos a falar agora de um tema do qual nós falamos há algumas semanas atrás. Tivemos um tempinho em que o Matt ficou realmente um pouco atarefado, então tivemos que atrasar algumas filmagens, mas pela graça de Deus ele está de volta a isso. E vamos falar sobre os reais motivos da COP27. Pois é, tem muita coisa para falar, e nós gostaríamos de apresentar a vocês uma visão bastante ampla do assunto. Sim, tem muita coisa para falar, muito para se discutir, mas nem tudo é o que parece ser. Nós vamos explicar direitinho o que queremos dizer para vocês, mas é evidente que o diabo não quer que a gente fale dessas coisas. Ele causou diversos problemas aqui para nós, mas graças a Deus estamos de volta e vamos falar sobre esse assunto agora. Sabe, quando nós postamos esses vídeos, nós recebemos muitos comentários a respeito. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, gente, por estarem tão engajados e interessados no assunto. Quanto mais vocês compartilharem e se subscreverem, mais pessoas nós vamos atingir. Sim, é verdade que nós recebemos muitos comentários negativos, mas isso na verdade é uma coisa boa. Nós não esperamos que todo mundo concorde com o que estamos dizendo, mas esperamos plantar uma semente nas mentes dessas pessoas para que no futuro elas enxerguem a verdade. Sim, estamos tentando apenas expor os fatos, certo? Não estamos tentando forçar nenhuma ideia, estamos apenas mostrando que essas são as coisas que estão acontecendo no mundo. Essa é a situação, e então cada um precisa decidir por si mesmo o que precisa ser feito. Nós não temos a pretensão de sermos perfeitos ou dizer que sabemos tudo. Nós apenas dividimos aquilo que sabemos. E uma das coisas que gostaríamos de falar, antes de começarmos a nos aprofundar no assunto, é que no último episódio falamos a respeito daquele arcebispo da Igreja Luterana Evangélica da Finlândia. Nós chamamos a atenção para o seu colarinho, como ele lembra muito aquele de Roma. E muitos nos criticaram dizendo, vocês não sabem do que estão falando. Tem muitos protestantes que usam esses colarinhos. Muitos protestantes que têm o título de bispos. Muito bem, eu gostaria de deixar algo claro a respeito de qualquer sacerdote moderno que leva o título de padre, reverendo, bispo, arcebispo. Isso precisa ficar claro como o sol. Hoje em dia, não existe mais sacerdócio. Não existe sacerdócio no planeta Terra. Não existe uma pessoa que possa se exaltar acima dos seus irmãos e irmãs. Os próprios discípulos de Jesus, eles não utilizavam nenhum manto ou veste especial, diferenciando-se dos seus irmãos e irmãs. Eles não utilizavam títulos especiais por uma simples razão. Hoje só existe um sacerdote, Jesus Cristo. Sim, eles tinham vindo depois de Cristo, mas ele era o sumo sacerdote supremo, ele era o sacrifício supremo. E se acreditamos que ele veio e ele foi esse sacrifício final, então esse sistema mudou e está terminado. Neste momento temos uma estrutura que não inclui padre e sumo sacerdote. Por isso temos anciãos que devem cuidar da natureza espiritual da igreja, e depois diáconos que estão ajudando com a estrutura, mas não temos mais este sacerdote, este sumo sacerdote, que está espiando, que está agindo como um mediador ou um intercessor. Portanto, esse sistema é feito quando Cristo veio, e é por isso que há uma mudança. E Matt e eu vamos ler alguns versículos da Bíblia mostrando isso. Sim, por favor, não se sinta ofendido com o que dissemos aqui. Nossa intenção não é magoar ninguém de outra religião, mas é preciso deixar claro que aquelas pessoas que adotam títulos especiais para si não fazem isso por conta de uma orientação bíblica. Portanto, nós reforçamos aquilo que dissemos no último episódio. O fato de várias denominações protestantes usarem essas distinções não valida essa prática como uma doutrina bíblica. E para compreendermos isso, vamos ao livro de Hebreus. Lá nós vemos qual é o papel de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Está lá em Hebreus 2, verso 17. Diz assim: Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para fazer a reconciliação pelos pecados do povo. Portanto, a função do sacerdote, como demonstra o cerimonial do antigo Israel, é fazer a reconciliação pelos pecados do povo. E hoje há apenas uma pessoa que pode fazer a reconciliação pelos pecados dos homens. E quem seria essa pessoa, Mackenzie? É Jesus Cristo que é o nosso sumo sacerdote final neste momento. Exato. Portanto, a única razão para a existência de um sacerdote é fazer a reconciliação pelos pecados do povo. E, estranhamente, os sacerdotes da Igreja Católica podem perdoar os pecados das pessoas através do poder que lhes foi outorgado por meio de Pedro, uma vez que Cristo teria dito a ele que sobre essa pedra ele construiria a igreja. Mas é claro que essa rocha do fundamento era Jesus Cristo. Em nenhum momento foi Pedro. Nenhum homem terreno é capaz de fazer a reconciliação pelos seus pecados. No passado, isto foi uma designação especial para o Israel típico. Então, você tinha lá a figura do sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo no dia da expiação. Mas uma vez que Cristo foi sacrificado, o véu foi partido de cima a baixo, mostrando que aquela cerimônia típica havia terminado. Hoje, Jesus é o nosso único sumo sacerdote. Mas vamos continuar a nossa leitura do livro de Hebreus, que nos explica muito bem o papel de Jesus como nosso intercessor e sumo sacerdote. E se eu puder apenas abrir um parêntese aqui, eu estava lendo um estudo com algumas pessoas e eu estava lendo para eles algumas citações da Igreja Católica e lá diz que o padre pode realmente determinar se os anjos estão propagando a doutrina ou a fé e fazendo julgamentos. E qualquer que seja o julgamento que os padres façam, o próprio Deus tem que obedecer às decisões do padre. Portanto, isso está definitivamente além do que achamos ser apropriado para um ser humano. Ninguém manda em Deus. Deus é aquele que nos dá ordem. Então, você pode continuar. Sim, é dito que Deus é obrigado a fazer aquilo que o sacerdote diz. E isso é uma doutrina ridícula. Mas vamos lá, Hebreus 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Muito bem, onde Jesus está agora atuando como sumo sacerdote? No céu, no santuário celestial. É isso mesmo. Portanto, neste momento, a única expiação de pecados é feita lá em cima por Jesus Cristo. Ninguém aqui na Terra está fazendo isso agora. Ninguém pode se colocar acima dos demais seres humanos, vestindo roupas especiais, se chamando de arcebispo, de padre. Não, não. É somente Jesus Cristo que foi aos céus, que está nesse momento atuando como sumo sacerdote. Vamos dar uma olhada em Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no céu à destra do trono da majestade. De novo, quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, o que ele ficou fazendo lá? Apenas esperando até chegar a hora? Não, ele está intercedendo por nós, ele é o nosso advogado. E outro problema da Igreja Católica são os santos. Na verdade, eles colocaram Maria como a nossa intercessora também. E eu acabei de ler um artigo numa revista recentemente que diz que eles dedicam terras inteiras a Maria, pedindo pela intercessão dela para que por meio dela nós possamos ter acesso a Jesus. Ora, mas isso é uma grande blasfêmia. É uma grande blasfêmia, porque o que eles estão fazendo é roubar o papel de Cristo de sumo sacerdote e seu trabalho de expiação e de fazer reconciliação por nossos pecados com Deus lá no céu, neste momento. E isso se as pessoas não souberem qual é a definição de blasfêmia. Quando Jesus disse, eu sou, e ele foi capaz de condenar o pecado e de libertar do pecado, o sacerdote disse a Jesus, ainda que ele pudesse dizer aquilo, que ele havia blasfemado. Então é isso que a palavra blasfêmia significa, você está assumindo esse papel. E é exatamente isso que eles estão fazendo, infelizmente. É isso aí. Muito bem. Continuemos com Hebreus 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Muito bem. A fé dos judeus, as cerimônias que eles ainda praticam hoje, que ainda se refletem naquelas praticadas pela antiga Israel, não são mais válidas. Aquelas cerimônias eram apenas uma ilustração
da obra que seria realizada no céu. Deus não se agradava do sacrifício de animais. Agora, quem o cordeiro representava? Cristo. Jesus Cristo. Agora, quando o sacerdote borrifava o sangue no lugar santo, diante do lugar santíssimo, aquilo representava o sangue de quem? Quando então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança, dentro da qual estava a lei de Deus, quem aquele sumo sacerdote representava? Isso também deveria representar Cristo. Portanto, toda cerimônia representava Jesus. E nós vemos que não há nada naquela cerimônia típica praticada pela antiga Israel que é capaz de fato, remover pecados por meio de sangue de bodes e cordeiros. Isso só pode ser realmente feito pelo sangue perfeito de Jesus Cristo, cuja obra está sendo feita agora, como acabamos de ler, em um tabernáculo não feito por mãos humanas, ou seja, o santuário celestial. E Hebreus 9, 25 diz assim: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Eu quis acrescentar esse verso porque na missa eles recrucificam Jesus Cristo cada vez, porque pelo poder da transubstanciação, o padre, ou melhor, feiticeiro, alega trazer literalmente o sangue de Cristo ali por meio da transubstanciação. Então Jesus é ressacrificado ali na missa. E, de novo, isso aí é uma grande afronta a Deus, pois eles alegam estar sacrificando o Filho de Deus a cada nova cerimônia. A Bíblia, por outro lado, diz que ele não deveria ser oferecido várias vezes, mas apenas uma vez. E então, finalmente, entrar uma vez no lugar santo, no santuário celestial. Portanto, não é só uma questão daquele colarinho ao qual fizemos menção, mas a questão é muito mais profunda do que apenas aquele colarinho. Nós queremos abordar todo o aspecto desse sacerdócio moderno, defendido por esses bispos, reverendos e arcebispos. O sacerdócio dessas pessoas não possui nenhum respaldo bíblico, uma vez que o véu do santuário foi rasgado quando Cristo foi crucificado. Outra coisa é que a gente queria salientar que, segundo a Bíblia, nenhum homem nesta terra deveria ser chamado de pai. Mas veja, não estou falando do pai familiar, mas sim em um sentido espiritual. Não devemos chamar nenhum líder espiritual de pai ou padre. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E este é um ponto importante, porque isso é algo que é especificamente dito e falado para não fazer. Portanto, isso não é apenas uma conjectura, isso não é apenas vê-los usando o pai para tudo. Isso é algo de que Jesus realmente falou e que devemos nos abster. Portanto, quando lemos aqui em Mateus, capítulo 23, verso 8, aqui diz: mas não vos chameis Rabi, pois um só é vosso Senhor, que é Cristo, e todos vós sois irmãos. Portanto, ele diz para não chamá-los de Rabi. Então, isso é importante, porque se você tem um mestre, agora 23, verso 9, e a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, pois um só é vosso Pai, o qual está no céu. Verso 10, nem vos chameis de mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. E isso serve até mesmo para as religiões orientais, onde eles chamam seu líder de mestre. E que, na verdade, essa palavra, agora, felizmente, vamos ter uma entrevista com Ivan Raj. Ele vem estudando yoga e algumas dessas práticas religiosas orientais, e ele me indicou algo que é extremamente interessante. E é que essa palavra mestre é a mesma palavra usada para Jesus. Portanto, quando chamavam Jesus mestre, chamavam-no de yogi, o líder, o mestre de todos eles. É a mesma palavra. E quando fazem isso nas outras religiões, estão literalmente chamando-os de Jesus, o mestre, substituindo Jesus por essas pessoas mortais. Por isso, há alguns versos que devem ser levados em conta.
Sim, e em Mateus 23:8 é dito claramente que todos nós somos irmãos. É por isso que entre nós não há ninguém mais santo do que o outro. Não há distinção de posição de santidade. Qualquer cristão que se separe dos outros pelo uso de títulos que pertencem apenas a Deus, estão se exaltando acima dos outros irmãos. E o próprio Jesus disse: não chamem a ninguém de rabi, não chamem ninguém de pai. E isso já exclui todo o sacerdócio judeu e totalmente o sacerdócio católico. E também não chame ninguém de mestre. Ou seja, todos os yogis, budas, especialistas nesses seres espirituais iluminados. Veja, nós não queremos ofender ninguém aqui. Só estamos deixando claro o que dizem as Escrituras a esse respeito. Ninguém pode usar esses títulos a não ser Jesus Cristo. Portanto, para aqueles que estavam comentando no nosso último episódio a respeito destas coisas, nós salientamos mais uma vez que isso só demonstra como os protestantes estão demonstrando simpatia em direção ao catolicismo. Não importa se é uma denominação protestante que apenas assimilou isso em sua cultura. Eu nem estou dizendo necessariamente que elas fizeram isso intencionalmente, mas não importa. A questão é que nenhuma dessas coisas tem valor hoje em dia. Hoje somos todos irmãos e irmãs e ministros para o único e verdadeiro Deus, por meio de Jesus Cristo. Portanto, eu espero que isso tenha esclarecido as coisas para as pessoas que fizeram aqueles comentários. E só queríamos mostrar que estamos tentando ser extremamente cuidadosos no que dizemos, que não é apenas conjectura ou teorização, ou estamos apenas dizendo isso para causar efeito. Na verdade, é algo bíblico. Estamos tentando ser extremamente cuidadosos com isso. Então, esperamos que isso mostre que estas não são apenas coisas que estamos tentando dizer, mas que, na verdade, são apoiadas pelas Escrituras. E nós queremos dizer também que temos respeito pelos indivíduos nestas posições. O que estamos fazendo aqui é apenas esclarecendo os princípios bíblicos. Não estamos atacando indivíduos que utilizam colarinho ou se chamam reverendos, mas eles realmente deveriam considerar essas coisas sob a luz das Escrituras. E se você for um católico e estiver assistindo isso, meu amigo, vai a Jesus, não vá a Maria ou aos outros santos. Não existem centenas de santos, um cuidando da pandemia, o outro abençoando financeiramente. Não. Só existe um sumo sacerdote no santuário celestial, que é Cristo Jesus. Portanto, vá apenas a Jesus. Afinal de contas, só Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por você diante do Pai. Qualquer coisa que foge disso é falsa. E por falar em falso, nós vamos falar novamente sobre os falsos 10 mandamentos que todos estão esperando para ouvir. E ainda tem muito mais do que isso aqui. E até mesmo num falso Monte Sinai. Esse é um outro ponto muito interessante. Bem, antes de começarmos a falar sobre aqueles mandamentos, nós queremos que as pessoas saibam, principalmente aqueles que comentam em nosso canal, que o local onde tudo isso está acontecendo, mesmo essa premissa da COP27 lá no Sinai e os mandamentos climáticos, tudo isso nem está acontecendo no lugar certo. E isso pode ser muito chocante para algumas pessoas, o fato de que existe um Sinai falso e um Sinai verdadeiro. E tem uma grande diferença. Um é no Egito e o outro é na Arábia Saudita. E as pessoas podem se perguntar, como sabemos que existem dois montes Sinais diferentes? Bem, antes de mais nada, isso tudo que está acontecendo, essa quebra dos mandamentos, essa coisa religiosa que está acontecendo na COP27 no Egito, está acontecendo no Monte Sinai falso. Mas muita gente não sabe disso. A quebra dos mandamentos da COP27 ocorreu no Monte Jabal Musa, que significa a Montanha de Moisés. E existem monastérios ali na região, lugares para turistas, e estranhamente, não tem nada dessas coisas no lugar do verdadeiro Monte Sinai.
Então, por que eles acham que o verdadeiro Monte Sinai fica ali no Egito? E, mais uma vez, quem vocês acham que definiu esse lugar como Monte Sinai? É claro que foi A Roma. Igreja Católica. Nada de novo, Uhum. não é? Mas foi a mãe do imperador romano Constantino, a Helena, a imperatriz Augusta, e ela tinha acesso a todo o tesouro imperial, a fim de localizar o lugar dessas relíquias cristãs. Isso aconteceu em torno do ano 330 depois de Cristo. Ela foi para este local e disse que foi ali. Aquele foi o local onde Moisés viu a sarça queimando. Então ali era o local do Monte Sinai. Hoje em dia, lá está a Catedral de Santa Catarina, ou melhor, do Monastério de Santa Catarina. Então, no fim das contas, isso não passa de uma construção da Igreja Católica. Ou melhor, uma construção romana, porque, tecnicamente, Constantino, naquela época, era imperador, e não foi o Papa. Mas, enfim, a crença de que o Monte Sinai foi ali é uma fabricação romana. É engraçado que o ditado diz que todos os caminhos levam para Roma. E parece que esse é o caso aqui também. Até mesmo a localização aonde esse encontro, onde a atenção mundial está agora, é falsa. E é assim que o diabo trabalha. É assim que ele age. Ele tem uma falsificação para tudo que Deus tem. Ele tem seus mandamentos, ele tem seus locais, ele tem seus rituais, seus símbolos. Todas essas coisas são apenas falsificações das coisas de Deus. Então aqui, novamente, só o fato de que eles estão usando este Sinai, que é falso, é só mais uma maneira de ele falsificar. Porque o que ele está ganhando com isso? Bem, ele pode desacreditar o milagre que aconteceu com a separação do Mar Vermelho, porque eles dizem, talvez eles apenas cruzaram o mar de juncos ou então com os tornozelos atolados, essas Pois coisas. é, só um riachinho. Isso, exatamente, um pequeno lugar pantanoso por onde eles passaram. Mas podemos ver qual é o verdadeiro lugar proposto onde eles realmente passaram. Sim, e você sabe, alguém descobriu isso há algum tempo atrás já. Nem todo mundo gosta desse indivíduo. Mas se você fizer uma pesquisa independente, você verá que faz bastante sentido. Ron Wyatt foi o descobridor do verdadeiro Monte Sinai, assim como do verdadeiro ponto de cruzada do Mar Vermelho também. E tudo isso está na internet, para quem quiser checar. Existe um documentário muito bem feito a respeito disso, que mostra que todos os achados dele são verdadeiros. Na verdade, nós pegamos essa foto aí daquele documentário. Aquela linha vermelha é o caminho que os israelitas fizeram para fora do Egito, atravessando o deserto até o verdadeiro Monte Sinai. Mas o que eles estão incutindo na cabeça das pessoas é que o Monte Sinai seria nesse lugar aqui, na península do Egito, e que o ponto de travessia do Mar Vermelho seria esse brejo aqui. Bem, isso não demandaria milagre nenhum. Não é problema nenhum você marchar sobre um brejo. Portanto, certamente não foi ali. A verdade é que eles passaram pelo meio do deserto, ficaram presos ali nas montanhas, exatamente como a Bíblia diz. Esse local fica perto de um lugar chamado Praia de Nubaba, que teria o tamanho perfeito para todos esses israelitas acamparem. O faraó viu que eles estavam presos ali e foi atrás deles, e foi aí que o milagre aconteceu. E alguns documentários mostram que é possível ver rodas de carroças naquele local, coisas que não deveriam estar ali, mostrando que, de fato, houve soldados egípcios, carroças egípcias ou alguma coisa grande acontecendo ali. Também é interessante a composição da lama naquele local. Ela não é tão grudenta de modo que o seu pé ia ficar preso. Afinal, seria muito difícil caminhar num chão molhado, mas aquele ponto de travessia, coincidentemente, é muito bom para se atravessar. E eles então finalmente chegaram do outro lado, ali na Arábia Saudita. E do outro lado você não apenas encontra o verdadeiro Monte Sinai, mas altares construídos por Moisés, a pedra onde eles adoraram o bezerro de ouro, e todas essas coisas estão lá, não se pode negar. Mas a questão é que o público em geral e a COP27 e os líderes mundiais não estão realizando isso aí no verdadeiro Monte Sinai. Mas esse
Esse evento está acontecendo tão fora de contexto e as pessoas acham que eles estão fazendo a coisa certa, que estão tentando salvar o planeta, mas estão fazendo um monte de coisas da cabeça deles que não fazem o menor sentido quando você analisa os detalhes. E, na verdade, nós temos um livro de um rapaz chamado René Norberg. E não fala de todos os lugares em que Ron Wyatt esteve. Mas, na verdade, ele era amigo de Ron Wyatt. E ele participou de muitas das viagens que Ron Wyatt fez. E o livro que temos é chamado de Segredos das Raças Perdidas. E ele passa por muitas das antigas tecnologias, eventos, lugares, etc., falando de coisas como onde está a arca e por quê, e todas as civilizações ao redor, e muitas coisas arqueológicas. Um livro muito interessante. E eu sugiro que todos deem uma olhada nele, pois lá tem muitas informações incríveis. Sim, nós encorajamos as pessoas a pesquisarem por si mesmas, mas apenas para deixar claro, a localização do verdadeiro Monte Sinai e dos verdadeiros 10 mandamentos é na Arábia Saudita e não no Egito, como pontuaram muitos dos comentários. E o atual Monte Sinai é chamado de Jabal al-Laws, o que é interessante porque é de lá que vêm as leis. E você pode ver realmente a diferença física nas montanhas. Quando Deus desceu a Moisés, diz que ele veio como fogo. E o topo de Jabal al-Laws está, na verdade, queimando. É preto, carbonizado no exterior das rochas. Então tem todas essas coisas que se encaixam perfeitamente. E no outro, eles têm o que eles dizem ser o arbusto em chamas que ainda está crescendo lá, sabe? Nunca foi regado, cresce milagrosamente, não há uma linha de água direto para a árvore. Mas, sim, muito interessante. Você não pode tornar nada por valor superficial. Você precisa cavar, precisa olhar, porque essa é a mesma razão pela qual Jesus falou em parábolas, para que nós pudéssemos pedir e então você saberá e você receberá. Eu acho fascinante que, até mesmo quando se olha nos mapas, na Arábia Saudita, está escrito ali, Monte Sinai de Jeová, altar de Moisés, altar do bezerro de ouro. Estas coisas foram acrescentadas nos últimos anos porque os locais ficaram muito famosos, não apenas por causa das descobertas do Ron Wyatt, mas porque desde então outras pessoas têm verificado o local e cada vez mais gente tem confirmado essas coisas. Então, enquanto o resto do mundo está olhando para o Egito, o verdadeiro Monte Sinai está aqui na Arábia Saudita, neste lugar, pontuado como Monte de Yahvé. E as evidências estão lá, você não pode inventar tudo isso. Então é como você disse, Mackenzie, Satanás, ele sabe a verdade, então ele cria uma bem fabricada contrafação para aquilo. E como a maioria está ocupada com suas coisas do dia a dia, ninguém vai verificar. Muito bem, agora vamos levar as pessoas ao local onde quebraram esses 10 mandamentos. Nós já vimos que tem um lugar verdadeiro e um lugar falso. E eles quebraram esses falsos 10 mandamentos, fazendo uma referência aos verdadeiros. E existem algumas semelhanças interessantes, assim como diferenças, é claro. Diferenças. Sim, diferenças. Então, antes de fazermos isso, vamos ver eles quebrando esses mandamentos. Caminhando pela montanha no escuro, sentindo como somos vulneráveis neste deserto cru e esmagadoramente poderoso, nos sentimos pequenos e nos arrependemos por nossos pecados, uns contra os outros e contra o planeta, pelo pecado do egoísmo, pelo pecado da ganância, pelo pecado da apatia. Que possamos nos arrepender como pessoas de fé, como pessoas de todos os tipos em todo o mundo, que possamos sentir arrependimento e entrar juntos em uma nova vida. Quero dizer uma palavra sobre o papel do judaísmo e do povo judeu no século XXI em relação a todos nós. Acho que em relação à crise climática é possível sentir muito desespero e ser realmente derrubado por ele. E penso ser realmente necessário enfrentarmos as coisas ruins que estão acontecendo no mundo.
honesta e diretamente, mas que não sejamos derrubados por elas. E penso que um pedaço da história judaica ao longo de 20 séculos tem sido sobre enfrentar a tragédia e a destruição, não se esquivando dela, mas em cada geração, geralmente tentando criar uma comunidade judaica mais forte em um mundo melhor para todos e fazendo isso com um senso de esperança. De fato, acho que o movimento climático neste momento precisa desse senso de esperança, e determinação. E por isso quero abençoar a mim e a você e a todos nós, que possamos enfrentar os desafios que o mundo enfrenta, mas que devemos fazê-lo com um senso de esperança e possibilidade, e nos unamos através da diferença. Portanto, essas tábuas estão um pouco quebradas, foram feitas pela greve dos adolescentes de sexta-feira, e em hebraico diz, cumpra suas promessas, que não estão sendo cumpridas pelos líderes mundiais. Infelizmente, as promessas climáticas não foram cumpridas em todo o mundo, inclusive em Israel. E quando se trata dos líderes do mundo que estão se reunindo na COP27, há muita conversa e pouca ação. Portanto, se observarmos, até mesmo a forma que elas têm está tentando imitar os 10 mandamentos, as 2 tábuas. E uma coisa que nós notamos... Arredondado em cima. Sim, arredondado em cima, plano embaixo, tentando imitar como as pessoas veem as tábuas dos 10 mandamentos. E uma coisa que queremos destacar para todos também era a cor. A cor é algo importante porque aqui elas são verdes. E as tábuas originais, se você olhar, eram na verdade azuis. Agora, por que eram azuis? Quando se analisa como o santuário do antigo Israel foi construído, especialmente quando estava ali no deserto, azul era a cor da obediência à lei de Deus. E então, nas suas roupas, tinham que ter uma borla que fosse azul representando essa obediência. Portanto, isso era algo que era entendido de modo geral. E as tábuas originais eram, na verdade, feitas de safira azul. Portanto, eram lindas e representavam a obediência que seu povo tinha que ter a estes mandamentos. E aqui eles estão mudando a cor novamente. Assim como no sacerdócio da Igreja Católica não há azul. Porque mudaram a lei de Deus, porque tem autoridade para fazer isso, eles dizem. E isso é outra coisa interessante que só queríamos apontar aqui. Sim, e curiosamente, a descrição da prostituta babilônia diz que ela se vestia de vermelho e roxo. Não existe azul na vestimenta dela. E curiosamente, nos sacerdotes modernos, até mesmo dos protestantes, as cores que eles usam são sempre vermelho e roxo. Tudo isso representa a realeza. Mas você nunca vai ver neles a cor azul, que representa a obediência aos mandamentos. E aqui os mandamentos deles são verdes, que representa o verde do mundo, que é uma afronta ao que representava o azul. E, como eu já disse, é a obediência, a exaltação da lei de Deus acima da lei do homem, que, aliás, é o que representa a lei deles aí. Mas não há o suficiente para poder manter o mundo a 1,5 grau de aquecimento. O mundo inteiro precisa reduzir nossas emissões pela metade até 2030 e ainda não fizeram. Tomamos esses mandamentos verdes, olhamos para Sharm el-Sheikh e não estamos satisfeitos. Aleluia, aleluia. E eles Uau. até mesmo cantam um hino, não é? Oh. Eles cantam uma música de Leonard Cohen, que em si mesma já é cheia de problemas. Mas, enfim, Sim, a maioria dessas pessoas aqui são judeus. Justamente aqueles que deveriam ficar mais ofendidos com essa cerimônia aí, porque eles estão falando a respeito de arrependimento e pecado contra o clima. Mas onde está a conversa sobre o arrependimento com o pecado contra a lei de Deus? Aquele que criou o clima, aquele que criou o mundo.
E agora eles estão pegando o planeta como se fosse uma entidade separada, dizendo que estamos pecando contra a natureza. Eles estão separando os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas é claro que a lei original também inclui o aspecto da natureza. Se você vive de acordo com a lei de Deus, naturalmente o cuidado com a criação faria parte de sua vida. Sabe, quando eu vejo isso, só me dá arrepios. Eu já vi isso várias vezes agora, mas é sempre porque eles estão pegando algo que Deus deu, e então eles estão fazendo exaltar o que o homem pode tomar e fazer essas coisas, e mostrar essa cerimônia que realmente aconteceu. Moisés fez isso. Quando os filhos de Israel desobedeceram, ele tomou esses mandamentos e os quebrou como símbolo de sua desobediência. E eles estragaram isso nas leis humanas. E isso é inacreditável. Bem como ele disse, eles cantam Aleluia, que está cheia de todo tipo de coisas que não tem nada a ver com os mandamentos. E como isso tudo está relacionado, agora podemos realmente mostrar a vocês quais são os seus mandamentos comparados com alguns dos mandamentos originais. E enquanto fazemos isso, imagine ver os israelitas chegando do outro lado do Mar Vermelho. Eles tinham visto milagre atrás de milagre, e depois de atravessarem, eles cantam a canção de Moisés. Agora imagina olhar os israelitas cantando essa música aí, Aleluia, do Leonard Cohen. Essa música não exalta Deus, e muito menos esses 10 mandamentos verdes. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 15, e também Mateus 7, diz a respeito dos mandamentos dos homens. Mas eles me adoram em vão, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens. Nós geralmente utilizamos esse verso no contexto de a Igreja Católica ter literalmente alterado os mandamentos de Deus, pois eles apagaram o segundo mandamento e dividiram o 10º em 2, para assim permitirem-se a si mesmos adorarem ídolos. E todos sabem que as propriedades da Igreja Católica estão repletas de ídolos no mundo inteiro. É uma religião que adora ídolos. Por isso que eles tiveram que apagar o segundo mandamento. Se você for ao Vaticano, isso está em todos os lugares. Todas essas imagens dos santos e até mesmo dos papas anteriores, seus corpos ainda estão lá para as pessoas verem. Portanto, tudo que não deveria existir em termos de idolatria está lá, preenchendo a Praça do Vaticano. Sem dúvida. É isso mesmo. É a materialização da idolatria. Claro, com uma capa de cristianismo. Vejamos agora Marcos, capítulo 7, versos 7 a 9. Eles me adoram em vão, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens. E para isso colocam de lado os mandamentos de Deus, para se apegarem à tradição dos homens, como a lavagem de jarros e copos. E fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eles estão inventando um monte de coisa e dizendo unidade, unidade, nós não estamos felizes com os líderes mundiais. E o interessante é que o primeiro homem ali, o judeu, ele disse, nos arrependemos de nossos pecados. Mas a questão a respeito do arrependimento é que quando você se arrepende de alguma coisa, você na verdade está reconhecendo e aceitando a autoridade da lei que ela representa. Então, quando você diz que se arrepende do pecado, na verdade você está adotando essa lei dos homens como a autoridade a qual você está se arrependendo, pois se você não reconhece essa autoridade, não existe arrependimento. E nós sabemos que a definição de pecado é a transgressão da lei. Então, toda essa coisa de substituir, sabe, eu estou muito surpreso que os judeus fizeram isso, já que normalmente são eles que dão tanto valor à lei. Tanto que eles ainda veem a lei como essa coisa legalista, porque, como vocês sabem, eles não acreditam na intercessão de Jesus Cristo, eles não o aceitam. Portanto, a lei para eles deveria ser a norma acima de todas as outras. Então, é mais chocante ainda o fato disso aí ter sido realizado por judeus. Se tivessem sido pessoas seculares ou de outras religiões, aí vá lá, mas
isso daí que a gente viu mostra o quanto essa coisa entrou no povo original de Deus, a nação judaica. O que é muito triste. Eu nem sei se eles realmente sabem o que estão fazendo. Às vezes eles acham que estão fazendo alguma coisa boa para o planeta, mas a narrativa era: nós não estamos felizes com os líderes mundiais. E falam desses graus como se fossem um número mágico. Ah, nós precisamos reduzir nossas emissões de carbono em 50% até 2030. Muito bem, vamos ver se a gente escuta essas narrativas em outro lugar também, porque parece que eles foram doutrinados com um certo script. Então, vamos mostrar agora aos nossos ouvintes o que aconteceu do lado dos líderes mundiais. Exato. Mas tem algo que eu gostaria de abordar antes de assistirmos o vídeo. Nós pegamos todos os maiores líderes da COP27, que aconteceu recentemente, e fizemos um corte com um discurso do Papa Francisco, em 2020. Então veja, temos o Papa falando em 2020 e agora os líderes mundiais em 2022. Agora, apenas um lembrete. O Papa vai falar em italiano. Então, você vai precisar ler as legendas ali no fundo para compreender o que ele está dizendo, a menos que você fale italiano. Mas perceba a sinergia entre o que o Papa diz naquela época e o que está acontecendo hoje, entre essas pessoas que quebraram os mandamentos. Veja a semelhança entre o que eles dizem. Veja se não parece um roteiro. As semelhanças são perturbadoras. As semelhanças. É estatisticamente impossível. Impossível que isso tenha acontecido por acaso. Impossível que não tenha havido uma intenção nisso daí. Veja só. Bom dia. Estamos vivendo um momento histórico marcado. Por isso, esse encontro deve ser o momento de retomar nosso futuro. É um momento histórico de ação climática fora dos Estados Unidos da América. O mundo está tremendo com a crise causada pela pandemia da Covid-19, que deixa em evidência cada dia mais outro desafio global: a crise socioambiental. A crise ecológica social que estamos vivendo é um momento propício para a conversão individual e coletiva. A ciência nos diz, a cada dia, com mais precisão, A ciência é devastadoramente clara. A ciência é clara. Essa mensagem não poderia ser mais clara. temos que agir com urgência. O IPCC emitiu um aviso severo para a comunidade global. Estamos na luta por nossas vidas e estamos perdendo. Não vamos pegar a rodovia para o inferno. Estamos em uma rodovia para o inferno climático. Vamos obter o bilhete limpo para o céu. Essa é a nossa responsabilidade. Nosso objetivo é claro: construir durante a próxima década. Temos que fazer progressos vitais até o final desta década. A luta climática global será ganha ou perdida nestas décadas cruciais sob nossa vigilância. Todos os 20 países devem acelerar sua transição agora, nessa década. Esta transição não só deve ser rápida, Isso nos levará pelo caminho de uma transição energética e climática justa e igualitária. Estamos fazendo progressos com as parcerias de transição energética justa. Um mundo mais igualitário, mais próspero, mais estável e mais justo para os nossos filhos. É sobre justiça e equidade. Equidade, inclusão. Diversidade e equidade. Inclusão e diversidade. Diversidade, segurança e proteção para o globo e para o mundo. estamos diante do imperativo moral e da urgência prática de repensar muitas coisas. Temos o dever moral de agir de forma concreta. Se você acredita que isso é criação de Deus e nós temos uma responsabilidade moral, mesmo que você não compartilhe dessa visão, todos sabemos que temos uma responsabilidade moral. A ecologia integral sugere uma nova concepção da relação entre nós, humanos, e a natureza. A Santa Sé se dedica a promover a educação em ecologia integral. Uma educação para a diversidade de cada um,
Mais uma vez, inclusão, equidade e justiça. Excluindo de investimentos aquelas empresas que não atendem aos parâmetros de ecologia integral. A humanidade tem a opção de cooperar ou perecer. Ou é um pacto de solidariedade climática, ou um pacto de suicídio coletivo. Ouvimos ontem do secretário-geral Antônio Guterres que encapsulou a fé que está presa aqui e o fato de que temos uma grande escolha diante de nós, suicídio ou solidariedade. Envolve todos os povos e envolve a natureza. Empresários e trabalhadores, ambientalistas e empresários, ambientalistas e trabalhadores, pessoas de fé, preocupadas com os cientistas, agricultores, capitalistas de risco, todos relacionados, todos estão à mesa. Bem, será que eles estão lendo o mesmo roteiro? Sabe, enquanto ouvíamos, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu passei por alguns dos códigos de construção para a ABC e os requisitos, e eles estão falando sobre essa coisa de eficiência Net Zero 2030, e em código agora há um plano de 5 etapas para chegar ao zero líquido em todas as casas e emissões até 2030 ou 2032. Isso está no código da construção agora. Isso não é só, você sabe, quando eu vi isso eu fiquei tipo, uau, isso está em todos os setores, não só nos grandes prédios, isso está nos livros de código agora, nos livros do código de construção para a residência das pessoas. Você tem que estar preparado para o Net Zero e permanecer de pé. E isso não é nem um pouco surpreendente. Veja só o que eles disseram. Isso é um momento histórico. É uma crise social, ecológica. É um fato científico. E se não agirmos com urgência, nós vamos para o inferno climático. Mas então, a líder do parlamento, a Úrsula, ela disse que nós precisamos ganhar nossos tickets para o céu. Então veja essa coisa do inferno e do céu. É uma linguagem bíblica muito distinta nesse discurso dela. E então eles dizem que tem que ser feito nesta década. Se não fizermos a transição nessa década, basicamente nós vamos morrer. E as empresas que não se adequarem nessa nova norma que eles estão desenhando, será excluída completamente. Esse é o nosso dever moral e obrigação de criar uma sociedade igualitária e justa. E essas palavras foram repetidas exaustivamente pela Nancy Pelosi. Quando eu estava editando isso, eu me perguntava, ela realmente disse tantas vezes essas palavras? Mas, essencialmente, eles disseram que se a gente não fizer isso agora, tudo está perdido. E nós vamos todos morrer. E se você não participar, você é mau, você não presta. E eu gostaria de pontuar... É um pacto suicida. Sim, basicamente é união ou suicídio. Sim. Um ou outro. Agora, isso nos leva a crer que se você não fizer parte dessa coisa toda, você é inimigo do mundo. Você precisa ser amigo do mundo. Do contrário, você é o inimigo dele. Agora veja o que diz 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Se qualquer homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma citação bem clara. Se você ama o mundo, você não tem o verdadeiro amor de Deus em você. E tem mais um, Tiago 4,4. Você não sabe que a amizade ao mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem for amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para ser mais claro. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas, segundo eles, se você não é amigo do mundo, você é um suicida. Sim. E isso não significa que odiamos o mundo ou as pessoas que nele habitam. Ele está se referindo aqui ao que amamos ou damos maior importância do que a Deus. E, infelizmente, estão fazendo da natureza Deus. E veremos isso à medida que começarmos a passar por cada um dos seus mandamentos. E a Bíblia também nos manda nos separarmos. Não quer dizer simplesmente nos isolar das pessoas,
Mas quer dizer que, se você tiver que escolher entre a unidade ou a verdade, se você tiver que escolher entre a unidade baseada na verdade ou baseada na mentira, você tem que escolher a verdade. Nós vamos ler em 2 Coríntios aqui. Não se coloquem em julgo desigual com os descrentes. Muito bem, quem são os descrentes? Será que os budistas falam de acordo com a palavra de Deus? Ou os hindus? Ou os muçulmanos? Apesar deles alegarem, aceitarem o Antigo Testamento, mas eles mudam coisas como a questão do Ismael ao invés do Isaac. Mas a Bíblia continua dizendo: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, de novo, toda essa coisa de adoração da natureza é idolatria. E Deus nos diz para nos separarmos dessas coisas. Na verdade, aqui diz que se elas não falarem de acordo com esta palavra, e se refere à Bíblia, é porque não há luz nelas. Vejam que esta é uma declaração claríssima, preto no branco. Tudo que discorda da Bíblia não possui luz. Então, como é possível que todos os líderes mundiais, todos os líderes espirituais se unam dizendo: nós precisamos nos unir, vamos adorar juntos? Mas eles não falam de acordo com essa palavra. Na verdade, nem mesmo aqueles que se chamam cristãos estão falando de acordo com esta palavra. Na verdade, é o oposto. Dois não caminham juntos se não estão de acordo, não conseguem. E esse é o ponto importante aqui. Eles estão unificando em algo que não é suportado pelas Escrituras. Especialmente quando começamos a analisar seus 10 mandamentos que não estão na mesma linha que os mandamentos originais. Mas eles são quase que estruturados de maneira semelhante. Conforme assistimos esse vídeo no qual eles leem os 10 mandamentos, mas veja, esses líderes religiosos também deveriam estar no Egito, mas o governo egípcio não deixou, alegando estar preocupado com segurança. Então, os maiores componentes religiosos da COP27 nem mesmo chegaram a ir no Monte Sinai. Nós vimos aquele pequeno grupo quebrando as placas, mas ele não era o grupo principal. O grupo maior acabou ficando em Londres e fazendo essa caminhada da fé ali, que culminou com a leitura dos 10 mandamentos climáticos. Lá no topo do parlamento. Nós temos bastante material a respeito disso, mas nós vamos apenas descrever rapidamente o que aconteceu. Então, ao invés de ir para o Egito, esses principais líderes religiosos acabaram ficando ali em Londres e começaram esse processo de arrependimento. Eles falaram sobre arrependimento do pecado, e você sabe, isso vem daquele movimento Elias. Eles juntaram as coisas. É bem engraçado, eles começam em uma igreja católica, com um altar, em frente ao IHS, e vamos reproduzir um pouco, conforme vamos falando, mas não podemos compartilhar tudo. É muito longo, você mesmo pode procurar. Mas eles começam na igreja católica e vão em fila única, fazendo esta caminhada até o parlamento. Sim, lá no Monte do Parlamento. E começou com um padre jesuíta numa catedral. E tudo a respeito foi primariamente conduzido por um rabi judeu. Infelizmente, a gente não pode mostrar todos os clipes aqui hoje, mas quando você escuta esse rabi, você vê que ele fez os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Isso é inquestionável. A maneira como eles desenharam essa cerimônia é claramente baseada no exercício espiritual inaciano, que diz que você tem que focar em si mesmo. Você é um pecador, então você deve estar em um estado de oração meditativa, contemplativa, se olhando em uma lente específica, que é a lente dos seus pecados contra o clima. Isso é importante para eles porque ajuda a moldar o seu relacionamento com Deus. Então, é claramente um exercício espiritual inaciano. Aí eles pedem para a pessoa focar na experiência dela. Acontece que não há absolutamente nenhuma menção da palavra de Deus, a não ser quando eles pegam um verso específico e o reinterpretam de forma que ele conduza tudo na direção em que eles querem que você vá. Eles não pegam o contexto original do verso. Então, fazendo do jeito que eles fazem,
ou seja, pegar apenas uma pequena parte do verso, você pode interpretar aquilo da maneira que quiser. Mas, finalmente, eles terminam a caminhada numa sinagoga. Então, eles começaram numa igreja católica e terminam numa sinagoga. E toda coisa foi conduzida por um arcebispo, que era o fronte, o cabeça de todo o grupo. Ele, essencialmente, era o líder, a pessoa mais importante ali, como foi admitido pelo próprio rabi judeu. Mas eu gostaria de tocar uma parte aqui para vocês que mostra esse rabi judeu para mostrar o que é que eles acham que estão fazendo ali, como eles veem o objetivo deles ali. Então, vamos assistir esse vídeo. É um privilégio e uma honra estar aqui hoje para mim poder desempenhar um pequeno papel na grande luta para salvar a Terra, salvar a humanidade. Perceba que o único propósito daquilo tudo é eles salvarem a Terra e a humanidade. Eles são os salvadores. Mas, segundo a Bíblia, quem é o Salvador, Mackenzie? Jesus Cristo. Parece que a Bíblia menciona esse nome o tempo todo. E no nosso programa também. Mas quantas vezes o nome de Jesus foi mencionado por esses grandes líderes religiosos? Você sabe quantas vezes Jesus foi mencionado ali? Até agora, ainda não ouvi uma referência ao assunto. Apesar de aparente termos muitos cristãos reunidos aqui. E quando eu vi os participantes da cerimônia, me refiro à parte religiosa, todos os participantes cristãos tinham o título de pai, padre, reverendo, bispo ou arcebispo, e patriarca também. E lembre-se de tudo que lemos aqui no início desse episódio. A única exceção era um ancião mórmon, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu só quero mostrar que ali não havia um verdadeiro representante do protestantismo. E eu tenho certeza que isso foi proposital. Então, essa coisa toda aí de salvar a humanidade, salvar a Terra, que aliás são designações de Jesus, são coisas muito suspeitas. Certo, agora vamos olhar a questão dos 10 mandamentos climáticos. Como já disse, é muito longo, então a gente não vai assistir tudo. Mas se vocês forem na página dessa iniciativa Elias ali no YouTube, ela é muito longa e desorganizada. Eu não vou mentir, então é uma bagunça. Mas a gente conseguiu juntar alguns clipes aqui, e o que vocês verão é que eles começam com os luteranos, como o arcebispo luterano, que nós vimos. Eles têm aquelas vestimentas luteranas, com a veste roxa, que denota a realeza, todas aquelas cores diferentes, que eram utilizadas dentro do serviço do santuário, do antigo santuário israelita. Mas você não vai ver o azul ali, apenas um monte de roxo. E então eles vão passar pelas diferentes religiões, até chegarem à versão completa dos 10 mandamentos. A criação não é propriedade nossa. O ser humano deve reconhecer isto e encontrar seu lugar de direito em relação a este fato fundamental. O primeiro problema aí é dizer que a Terra não nos pertence. Isso está em contradição direta com a palavra de Deus, que diz que nós somos os possuidores e administradores da Terra. Então, o primeiro mandamento deles já vai de cara contra aquilo que Deus designou. Vamos continuar. A criação não é simplesmente externa a Deus. Ela é significativa. Caminhos permeados pela presença e pelo ser de Deus. Essencialmente, eles estão dizendo que cada elemento é Deus. A árvore é Deus, a grama é Deus, tudo. E isso é puro panteísmo. Então, o segundo mandamento climático, mais uma vez, é uma afronta àquilo que diz a Bíblia, àquilo que o próprio Deus designou. Vamos ao terceiro. Dentro da criação e entre os humanos e outras partes da criação, bem como entre as comunidades religiosas, há interdependência. Todos fazem parte de um todo maior. Eles dizem que todas as religiões são iguais e É por que um bem precisamos maior. cuidar uns dos outros. Elas são partes do grande bem comum, ou seja, isso é ensino social católico. Muito bem, eu quero colocar isso dentro de um contexto. Dizer que todas as religiões são sábias, dentro do contexto espiritual,
É o mesmo que dizer que os antigos israelitas, que adoravam o único Deus verdadeiro, deveria ter assimilado a sabedoria religiosa de povos pagãos como os cananeus, os filisteus, os babilônios, os assírios. Para eles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó deveria mesclar-se com a sabedoria de Mamon, de Baal, de Aserá. Eles estão dizendo que os deuses de outras religiões são iguais ao Deus de Israel. E é isso que eles pregam hoje em dia. Eles querem mesclar todas as religiões. Bem, este é um ponto importante porque quando olhamos para a Igreja Católica Romana e olhamos para a história de Roma e olhamos para o que a Bíblia diz sobre Roma e sua história, se olharmos para dentro, não vamos cobrir isso hoje, eu tentarei ser muito breve, mas no livro de Daniel e do Apocalipse, há profecias que falam sobre isso. E diz que este poder, esta estrutura da Igreja Católica, é um conglomerado de todas as outras religiões pagãs, todas combinadas em uma só. Portanto, isso é muito consistente. A natureza ecumênica do Vaticano e da Igreja Católica, que desde a Babilônia fazem isso na Pérsia, depois na Grécia e depois, eventualmente, em Roma. Eles continuavam levando alguns de seus deuses para algumas de suas estruturas, alguns de seus rituais e símbolos, e apenas incorporaram isso em seus próprios rituais, porque é nisso que eles realmente acreditam no cerne. É como nós falamos no último episódio, até mesmo as vestes deles vêm dos sacerdotes de Horus, as cruzes, o chapéu de peixe, até mesmo as estátuas dentro do Vaticano, algumas delas costumavam ser adoradas pelos pagãos. Lembre-se do Panteão. A estátua de São Pedro era literalmente a mesma estátua de Júpiter. Eles só trocaram um nome. Isso é espantoso. É por isso que a Bíblia chama esse sistema de Babilônia. A Igreja de Babilônia, porque Babilônia adorava o Sol. E, aliás, a maior roda solar que existe no mundo hoje é ali no próprio Vaticano. Então, eles simplesmente pegaram esses sistemas pagãos de adoração idólatra e trouxeram ao longo da história para si. Só que hoje eles usam essa capa de cristianismo. Mas é como a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. É por isso que sabemos que eles não são verdadeiramente cristãos. E não muito longe do Vaticano está a carta de São João no Templo dos Jesuítas, onde o Papa fala ex cátedra e, além disso, quer dizer infalível, que o que ele está dizendo ali é lei e ele não pode errar. E bem ali do lado de fora está o obelisco, que veio direto do Egito, na verdade é do Egito. Esta não é uma réplica, eles trouxeram de lá. E está erguido ali porque essa é a estrutura de crenças deles que combina todas essas coisas. É isso aí. E veja que muitas das estruturas das construções deles são estranhas demais. Veja só essa daí. Jesus nela é quase como um demônio. Esse outro prédio tem a cabeça de uma serpente. Se você olha o Vaticano por cima, você vê que é perfeitamente a cabeça de uma serpente. Então, resumindo, não tem nada nesse sistema que seja a verdadeira representação de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Não importa o quantos crucifixos eles apresentem, isso não faz deles uma religião cristã. E veja, não estamos atacando pessoas. Nossa luta é contra os principados e potestades. Nós queremos apenas expor essas mentiras a todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, de acordo com Hebreus 13:8. Ele disse que nada mudaria, nenhuma vírgula mudaria da palavra. Mas aí estão eles, dizendo que o Deus de Israel é a mesma coisa que Mamon, Baal, Asterote, mas isso não é verdade. Então, sabe, no final desse terceiro mandamento, eles dividiram entre 3 e 4. Mas quando analisamos os verdadeiros 10 mandamentos, os originais ali da Bíblia, vemos que os primeiros 4 têm a ver com o relacionamento com Deus. São eles que definem o que é um relacionamento de amor com Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não idolatre, não use o meu nome em vão, guarde o sábado. E, aliás, somente o 4º mandamento original começa com lembre-se, nos dando a entender que o sábado seria esquecido, como foi hoje. Afinal, hoje se adora no domingo.
Então, eles param no final desse terceiro mandamento para fazerem uma oração contemplativa, dando a entender que os primeiros 3 são um relacionamento com o Deus deles, o Deus da natureza. O que eles definiram como seu Deus não é apenas o Deus da natureza, é o Deus que permeia toda a natureza, que nos 10 mandamentos originais, no 4º mandamento, ele diz ser o Criador da natureza. Portanto, exatamente onde eles fazem essa quebra, foi onde Deus fez a pausa, mas sua definição é totalmente diferente de que Deus eles estão falando. Muito bem, os últimos 6 mandamentos. Nós vamos passar bem rapidamente sobre eles. A gente só focou aqui nos 3 para mostrar aonde eles querem ir exatamente. Então nós vamos mostrar rapidamente o 4º mandamento, que diz não danifique a terra, e eles utilizam Gênesis 9, que trata do dilúvio, para dizer que Deus prometeu que ele nunca destruiria a terra de novo. Mas isso não é verdade. Deus disse que nunca destruiria a terra novamente por um dilúvio de água, mas ela será destruída por um dilúvio de fogo. Definitivamente sim. E a terra eles também será destruída. Houve um outro ponto que eles mencionaram, é que não foi um ato de fé, mas um ato do destino. Portanto, é algo totalmente... mesmo. É isso. É uma grande diferença. E o interessante é que eles comparam isso com a aliança feita com Abraão, dizendo que ela foi diferente à aliança de Noé. A aliança de Abraão foi pela fé, eles não podem negar isso, pois a Bíblia é bastante clara. Então, eles não podem negar esse fato. Mas a aliança com Noé foi tão pela fé quanto a de Abraão. Ele tinha que crer em Deus para construir aquela arca, crer em Deus para testemunhar a todo mundo por 120 anos, apesar do fato de nunca ter chovido antes. Então ninguém acreditou nele. E isso exigiu uma fé tremenda. Então, veja que tem muito espiritualismo jesuíta nisso daí. Os exercícios jesuítas foram praticados por todos aqueles líderes religiosos que estavam distorcendo as escrituras. Muito bem, vamos para o mandamento número 5. Devemos deixar um futuro para as crianças. Bem, ensine essas crianças que Deus vai destruir a terra pelo fogo por causa do pecado. E veja como elas vão reagir comparados com a narrativa da mudança climática, que diz que nós temos que salvar a Terra de aumento de poucos graus de temperatura. E espere só até vermos as calamidades que estão vindo por causa dos pecados da humanidade. Muito bem, mandamento 6. Vencer o ego em prol de nosso planeta. Ou seja, se você não fizer parte disso, você é inimigo do planeta. Devemos mudar nosso clima interior, ou seja, mudar a nossa natureza, e aceitar esses 10 princípios climáticos. Número 8. Arrepender-se e retornar. Ou seja, precisamos nos arrepender e voltarmos a ter uma harmonia com todo mundo. Mandamento 9, cada ação importa. E mandamento 10, ter uma mente e coração abertos. Eu só quero destacar alguns dos pontos aqui. Eles soam ok na superfície, mas quando realmente sabemos qual é a agenda para 2030 ou 2052 para o Clube de Roma, todas essas ideias e o ensinamento social católico, quando diz que precisamos nos arrepender e voltar, toda a ação importa, usar a mente, abrir o coração e elevar-nos acima do nosso ego, essa é uma versão parafraseada, você pode ler em detalhes. Nós tentaremos colocar os links para a maior parte disso na descrição, para que você possa ver com calma. Mas eles entram um pouco mais em detalhes e, basicamente, eles dizem que você não vai ter nada e será feliz. A premissa básica de tudo isso é que, por um bem maior, você precisa entregar tudo. Você não deve ter ego e não deve ter nada, porque precisamos ser todos pobres e precisamos ser todos subservientes à própria natureza. Ou seja, prosperar é maldade. As bênçãos de Deus são más, de acordo com essa mentalidade deles. Você pode encontrar quase tudo isso nesse site, climaterepentance.com. Essa é uma iniciativa do movimento Elijah, arrependimentoclimático.com. E você pode ver as versões completas desses princípios. No site você pode ver também todas as pessoas que participaram disso daí. Mas nós queremos terminar com as 2 maiores peças desse quebra-cabeça. Nós começamos o nosso episódio falando que essa COP27 é muito importante. Ela não é o que parece ser.
conforme olhamos essas diferentes fés que se reuniram, e eu quero salientar uma coisa, naquele vídeo que você viu do Papa, cada líder político que apareceu ali era um católico. Isso é muito interessante. Eles estão todos falando do mesmo roteiro, que foi dado pelo Papa lá em 2020. Na verdade, desde a Laudato Si, que ele escreveu lá em 2014, mas todos os líderes do mundo estão ali na mesma mesa, todos católicos. E quando você vê todas as religiões, incluindo o Islã e o cristianismo, o budismo, as fés ali da Índia, assim como mais algumas, existe um fator em comum unindo todas elas, que dá liga a essa união. E essa coisa em comum é o conceito da imortalidade da alma, que defende que não importa o que você faça, a sua alma é imortal. Algumas dizem que você reencarna em um animal. Não importa, cada uma delas ensina que a alma é imortal. E eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 também. Vejam essas passagens, porque este assunto começa ali no Jardim do Éden. Esse conceito da imortalidade da alma é uma mentira originária da serpente. Em Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse isso. Então, vamos deixar claro. O que Deus disse que aconteceria? Certamente morrerás. Sua alma não é imortal. E esse é um estudo maior do que o que realmente temos tempo de falar hoje sobre a alma e o que a alma significa biblicamente. Mas está muito claro que a nossa alma, quando morremos, nós morremos. E não continuamos a viver fora de nós. Deus soprou a vida nas narinas de Adão. O fôlego da vida no corpo do homem resultou numa alma vivente. Da mesma maneira que nós não nos damos uma alma, nós não temos inerente a nós uma alma imortal. Muito bem, Deus falou que eles iam morrer. Agora veja o que a serpente disse no capítulo 3. E a serpente disse à mulher, certamente você não morrerá. Estas duas afirmações não podem coexistir. Ou a nossa alma não é imortal, ou seja, você precisa seguir certas condições para ser imortal, ou nenhuma condição é necessária. A sua alma é imortal. Então, ou Deus ou Satanás está mentindo. E cada religião nesse planeta que não se baseia no que está escrito aí, ou seja, na imortalidade condicional da alma, está exaltando a mentira de Satanás. Eu já disse isso a alguns amigos seculares, e eles acham que eu tenho uma visão encurtada por dizer que há apenas duas visões. Mas no fim é isso mesmo. Ou você morre e acaba tudo, ou você morre e a coisa continua. E cada religião nesse mundo defende uma dessas duas teorias. Ou a alma é imortal, ou ela não é. E isso pode ser muito difícil de entender para algumas pessoas, porque muitos cristãos acreditam que quando você morre, a sua alma vai para o céu e eles olham de lá para cá para baixo. Mas isso não é bíblico. Quando olhamos realmente para a Bíblia, ela diz que estamos dormindo até Jesus voltar. E então ele nos ressuscita dos mortos e depois vamos para o céu. Se ele viesse para nos ressuscitar dos mortos, teríamos que descer, entrar no corpo morto e depois ser ressuscitados. Isso seria inútil. E outro ponto aqui, que liga a todas essas religiões, e isso é falado no Apocalipse, isso é referido como espiritualismo ou doutrina de demônios. O Apocalipse chama assim, porque essa foi a doutrina original do demônio no Jardim do Éden, de que você certamente não morrerá. Porque o conhecimento do bem e o conhecimento do mal é, na verdade, como você se torna como Deus. E essa é uma total catástrofe. Mas é isso daí, Mackenzie. Por exemplo, os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo, mas Jesus disse, ele está morto? O livro de Salmos diz, como podem os mortos louvar a Deus? Aqueles que descem à sepultura não podem louvar a Deus, não têm conhecimento de nada, elas não entendem nada. Então, se você é um cristão e acha que as almas vão direto para o céu depois da morte, procure ver corretamente como a Bíblia define o estado dos mortos. A verdade é que ela ensina que a morte é um estado de sono, até o grande dia da ressurreição. Mas, muito bem, vamos concluir e pavimentar o caminho para o próximo episódio.
quando analisamos a estrutura de tudo isso, e a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria uma estrutura de 3 poderes: o dragão, que é Satanás, a besta, que é o poder papal, e o falso profeta, que é o poder do protestantismo apostatado na América. Nós vamos ver isso com calma nos próximos episódios. Então, o Satanás... Exato, são protestantes apostatados, que basicamente é todo o protestantismo da América, considerando a conjuntura atual. Então é isso, é Satanás, o papado e o protestantismo apostatado na América. E o curioso é que a maioria do protestantismo americano, que observa o que está acontecendo ali na COP27 e em Davos, com o Klaus Schwab, a pandemia e toda essa coisa, eles estão dizendo, isso é perigoso, precisamos prestar atenção nisso daí. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que eles são o falso profeta. Então veja como o mundo hoje está distraído com o que está acontecendo ali na COP27. Então não importa se as pessoas são a favor ou contra, a questão é que ninguém está falando sobre a unificação da igreja e do governo americano, e isso conduzido pelo protestantismo apostatado, que vai culminar na imagem da besta. Esse é o próximo grande movimento profético, e deveríamos estar observando isso, mas quanto se está falando disso hoje? Ninguém. Este é o principal ponto que falta a todos, é que eles estão atravessando o oceano para tudo. Eles estão vendo, eu acho que isso está estruturado intencionalmente assim, porque nós temos o Fórum Econômico Mundial criado. É um novo grande vilão, e você conhece Klaus Schwab, eles podem empurrar tudo, e estamos todos olhando para eles. Por isso, se pudermos nos afastar do Fórum Econômico Mundial e desses caras, então somos bons. Não somos? Então, na América, todos dizem que temos que ter Deus de volta. Precisamos de um Deus de volta ao país, precisamos ser conservadores, precisamos de todas essas coisas boas, mas é exatamente assim que o engano vai ser trazido e é assim que o diabo age. É assim que todas essas sociedades secretas têm atuado. Eles estão à frente, depois mais à frente. Eles te dão alguém para odiar e depois te dão a solução, ou eles fazem algo nos bastidores que você não está vendo acontecer. E como o Matt estava dizendo, o próximo evento, profeticamente, biblicamente, não é o Fórum Econômico Mundial que está desempenhando seu papel, mas os Estados Unidos. A igreja vai estar, na verdade, prestando homenagem, e este é um grande estudo em que queremos entrar, o empurrar a doutrina católica romana para a América e trazer Deus de volta para a América e ter, então, o mundo inteiro seguindo o exemplo. Mas é a América quem vai liderá-los. E este espiritualismo vai desempenhar um grande papel no meio de tudo isso. Muito bem. Então, a COP27 está sendo vista com importância pela mente secular e todas essas religiões não cristãs. Ela está servindo para incutir essa coisa da união entre as pessoas. Mas a maior distração nesse assunto é fazer você acreditar que existe um movimento global que vai criar esse sistema de governo mundial. Não caia nessa. Não seja enganado. A maneira verdadeira pela qual haverá essa união mundial é através da união da igreja e do Estado americano, que resultará na criação da imagem da besta. E somente então o resto do mundo vai seguir esse movimento. Então não fique preocupado com o que está acontecendo lá no Egito, ou com o que o Papa está fazendo. Tudo bem, a gente precisa prestar atenção. É por isso que estamos falando sobre isso aqui. E isso é importante. E é importante, tem o seu lugar, mas isso não é o principal. Na verdade, é uma grande distração que tira o nosso foco de olhar para o protestantismo apostatado dos Estados Unidos e o meio pelo qual esse protestantismo apostatado vai unir-se debaixo do estandarte de Roma, os princípios católicos. Pois, afinal, como um país com uma constituição como a americana é capaz de unir-se com uma igreja?
E isso é algo que ninguém está falando. Todo mundo está preocupado aí com esse movimento verde, mas a questão é que vai ser primeiro na América e depois no resto do mundo. E não no resto do mundo e depois na América. E vai ser de uma forma que ninguém sequer vai ser tipo, sem que os alarmes disparem. Tudo vai vir de Com certeza, encontro não mesmo. Sim. Agora, a razão pela qual falamos sobre algumas dessas outras coisas é porque elas são importantes e fazem parte do plano. Mas uma das grandes razões é que quando vemos essas coisas acontecerem, já que sabemos que as coisas na América estão vindo primeiro, mostra o quanto estamos mais próximos dessas coisas que estão acontecendo. Eles deveriam ser um barômetro para nós e nos acordar e dizer: "Uou, as coisas estão chegando mais perto de casa. E se você vive na América do Norte, de qualquer maneira vai acontecer logo de cara." É exatamente isso. Então, conforme terminamos esse episódio e cobrimos todas essas coisas, procure compartilhar isso com seus amigos, família. Tente espalhar a verdade. Eles precisam entender o que realmente vai acontecer. Vai ser primeiro nos Estados Unidos, com o protestantismo de lá tomando o poder civil, e o próprio povo vai Sim. pedir isso. Não vai ser o governo oprimindo todo o povo. Isso vai ser... Temos essas oscilações do pêndulo e vai balançar, e as pessoas vão dizer: "Sabe de uma coisa? Nós precisamos disso." E eles vão pedir por isso. E vai haver algumas coisas interessantes que vamos ver acontecer em breve, muito em breve. E é isso aí, nós vamos falar sobre isso em nosso próximo episódio, o protestantismo apostatado e o Estado. Por que é importante saber sobre isso? Nós passaremos a focar mais nesse assunto do que nesse movimento verde, porque a marca da besta está chegando por meio da imagem dela, e não através de um movimento globalista. Tudo o que vai acontecer será baseado na questão da adoração cristã, em supostos princípios cristãos. O país irá exigir que o seu governo funcione em conjunto com a Igreja e Roma, para que todos sejam felizes. Porém, Satanás, que está liderando esse movimento, ficará muito satisfeito ao ver o povo exigindo essas coisas. E quando isso começar a acontecer nos Estados Unidos, aí sim se espalhará para o restante do mundo. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, achado ele útil. Nós pedimos desculpas se esquecemos alguma coisa aqui, mas nós realmente tentamos fazer o melhor que podemos. Então, meus amigos, fiquem focados naquilo que realmente importa. Precisamos focar naquilo que realmente interessa e não sermos distraídos ou emocionalmente envolvidos nas outras coisas. Lembre-se, Jesus Cristo é o seu sumo sacerdote. Ele intercede por você agora. É a Ele que você tem que orar pedindo sabedoria. Nos vemos no próximo episódio. E certifique-se de que você curtiu, assinou e compartilhou esse vídeo, porque queremos que o maior número de pessoas possa ser acordado e ver as coisas acontecerem no mundo. Então, obrigado por se juntar a nós.